Atenção, atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula com filmes. E hoje, como vocês viram, inglês da vida real com o filme Kung Fu Panda. Já solta o like aqui nessa aula e bora para mais uma! Primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: compartilha essa aula com alguém, envia aqui, vai no link aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, compartilha esse vídeo, essa live com alguém. E olha, outra coisa, se você entrou aqui e você ainda não deixou o like, já solta o like aqui para você me ajudar a continuarmos com esse trabalho aqui na internet. Hoje nós vamos analisar uma cena desse filme. É a cena em que o Paul está meio chateado, meio triste, e aí chega o mestre Oogway com toda a sua sabedoria para o aconselhar. Nós vamos assistir essa cena primeiramente sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aí de 0 a 10 o quanto que você consegue entender desta cena sem legenda alguma. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. E para você que não entendeu absolutamente nada ou quase nada, nós vamos fazer o seguinte, fique tranquilo, o objetivo é você sair dessa aula aqui entendendo tudo, conhecendo cada palavra e sabendo como utilizá-las na vida real. Vamos assistir mais uma vez sem legendas. Vamos lá, perceba aí se na segunda vez agora fica um pouco mais clara a compreensão. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em
inglês. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. É isso aí, meus amigos. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá, a primeira coisa que nós temos no início dessa cena é essa frase aqui, ó. Preste atenção. Maybe I should just quit and go back to making noodles. A primeira frase do Paul, do Panda, é o seguinte. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Preste muita atenção aqui, porque a primeira palavra dessa cena significa talvez, maybe, talvez. E depois, I should significa eu devia ou eu deveria. Depois temos o termo just, que na maioria das vezes significa só, apenas, somente. É como se fosse talvez eu devesse só. E aí temos um verbo aqui nessa frase que é o verbo quit. Significa desistir, jogar tudo pro alto. Enfim, o que ele está dizendo aqui na primeira linha? Talvez eu deveria só desistir, apenas desistir, just quit. Nós já analisamos essa palavra aqui uma vez, o termo quit, no contexto de desistir, abrir mão, sair fora, abandonar. Este é o sentido deste último termo desta primeira linha. Vamos para a segunda linha, então. And go back. Go back, para quem não sabe, é o phrasal verb retornar ou voltar, retroceder. Quando ele fala and go back, e voltar. E voltar para quê? E aí temos ali to making noodles. Preste atenção, making noodles, você vai traduzir para fazer macarrão. Aí talvez você fale assim, mas Murilo, noodles não significa miojo? Exatamente. Dentro do filme, eles consideram o macarrão, você pode traduzir para talharim também, né? Massa de macarrão, noodles, tá? Mas é importante entender que noodles também se refere ao miojo, aquele que você compra no potinho, que tem até escrito lá noodles, né? Enfim, aqui no filme, o Paul, ele fazia macarrão com o pai dele, com a família dele, né? E aí ele desistiu de fazer macarrão para ser o dragão guerreiro. Enfim, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, talvez eu deveria apenas desistir e voltar a fazer macarrão. Essa é a tradução dessa frase. Agora preste atenção no outro fator aqui que não é mais importante, também não é menos importante, é o fator da pronúncia. Preste atenção como que essas palavras são pronunciadas. Maybe I should just quit. Maybe I should just quit and go back to making noodles. And go back to making noodles. Preste atenção no jeito que ele fala, olha só. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Isso que eu tô fazendo aqui é de extrema importância você fazer quando você estiver estudando com filmes. Volta a mesma frase pelo menos umas 10 vezes para você acostumar o seu ouvido com os sons dessas palavras. E aí você vai ativar o modo de reprodução, porque você só ouvir não adianta nada. Portanto, se você quer melhorar o seu speaking através desta aula aqui, repita cada frase, cada palavra comigo. E sempre que você aprender uma palavra nova, se você aprendeu alguma palavra nova aqui só nessa primeira frase, comenta aí. Ah, maybe eu não conhecia. Should eu não conhecia. Make noodles, fazer macarrão, eu também não conhecia. Comente aqui embaixo, tá? É importante que cada palavra nova que você aprenda, você não apenas anote no seu caderno e deixe lá criando
teia de aranha. Não, o objetivo é que você aprenda a utilizar. Sempre que você aprender uma palavra nova, sempre calcule da seguinte forma: onde, como, quando eu posso utilizar este determinado termo? Toda vez que você faz isso, você já traz uma ideia de algum contexto que você poderia usar essa palavra dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro do porquê que você está estudando inglês. Isso é muito importante, tá? Você contextualizar tudo que você aprende. Isso é só se você quiser guardar o que você aprende, tá? Se você está aqui comigo nesse compromisso de aprender inglês e não esquecer o que você está aprendendo, faça isso, tá? Eu fiz muito isso e me ajudou demais a aprender e não esquecer aquilo que eu aprendi. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Talvez eu deveria só desistir e voltar a fazer macarrão. Quit, don't quit. Quando ele fala quit, don't quit, ele tá dizendo desistir, não desistir. Noodles, don't noodles. Macarrão, não macarrão. É claro que isso aqui é um jogo de palavras, até mesmo porque o termo don't, o auxiliar no modo negativo don't, você só utiliza com verbos, tá? Então, por exemplo, I don't like, I don't see, I don't prefer, e assim por diante. Você não fala eu não macarrão. No português já não faz muito sentido, né? Mas essa frase aqui, claro, né? O mestre Hugo, filósofo, como sempre, ele tá dizendo o seguinte: desistir, não desistir. Macarrão, não macarrão. Bom, você pode adaptar para miojo se você quiser também. Então, quit, don't quit, noodles, don't noodles. Vamos ouvir o mestre Hugo aí falando. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. 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 You are too concerned with what was and what will be. E aqui vem essa frase que é muito interessante, preste atenção. Ele começa dizendo: you are too concerned with what was and what will be. Eu gosto muito disso porque aqui ele colocou verbo to be no presente, verbo to be no passado e verbo to be no futuro. É uma frase que ela é muito autêntica. Dificilmente você vai ver uma cena de filme que tem os 3 tempos na mesma frase. Isso aqui é um grande exemplo para você aprender verbo to be. Talvez você passou a vida inteira estudando verbo to be, fez mestrado em verbo to be na escola e até hoje não sabe como usar. Isso aqui é um exemplo de como que o verbo to be funciona. Você tem aqui o termo are, representando o presente do verbo to be. You are. É importante você entender que verbo to be significa o verbo ser ou estar. Então, quando você afirma you are, você está dizendo você é ou você está. Ponto final. Só que aqui nessa frase é você está. Porque é uma questão temporária. Você tem que analisar o contexto. É o estado emocional dele do momento ali. E aí você tem ali to, aquele to com 2 O, ele não significa também. Talvez você pense assim, tá dizendo ali a palavra também, você está também. Não, não é isso, tá? Esse to com 2 O está se referindo a algo excessivo. Então, concerned, preocupado, ansioso, aflito. Sabe quando você está preocupado, ansioso com alguma coisa? Nervoso, você está preocupado com aquilo? Aqui ele estava em choque, como é que seria, né? Já que era a primeira noite, o primeiro dia dele ali, junto com os heróis ali, ele não tinha característica nenhuma de ser um grande guerreiro, e agora ele teria que assumir esse posto, então ele estava realmente muito preocupado. Quando você quer falar que a pessoa está preocupada demais, no sentido de em excesso, além do limite, passou da conta, você utiliza o termo to, antes do adjetivo, antes do termo que você está dizendo que está em excesso. Vamos supor que eu quero falar que eu estou triste demais. I am too sad. I am too sad.
Eu estou triste demais. Então, percebe? Eu não estou enfatizando, eu estou muito triste. Não, eu estou triste demais. Em excesso, passou do ponto. Então, esse too é como se fosse o demais. Muito, no sentido, na conotação negativa, tá? O que é conotação negativa? É um sentido negativo. Geralmente você vai ver to sendo utilizado no sentido de excesso, assim, com adjetivos que carregam um sentido mais negativo da frase, certo? Então, o que ele diz aqui? You are too concerned. E esse dedo concerned, ele nem aparece na fala dele. Não sei se vocês perceberam, mas olha só. You are too concerned with what was. You are too concerned. O D não sai, literalmente. Noodles. You are too concerned with what was and what will be. Vamos lá então. Quando ele diz a primeira frase, you are too concerned, você está preocupado demais. Então, o primeiro exemplo de verbo to be no presente. Então, se você achou que você não ia aprender gramática aqui nesta aula de hoje, porque é uma aula com filmes, olha aí, gramática no meio da cena, verbo to be no presente. E aí temos na linha de baixo, olha só, verbo to be no passado, com o termo was. Was. Aqui tá dizendo o seguinte, with what was. Com o que era. Ele tá preocupado, então, com o que era, e aí depois, and what will be. E com o que será. Vamos traduzir palavra por palavra. With, a primeira palavra da segunda linha significa com. Beleza? With, com. What, o que. Was, era ou estava. Aqui, claro, né? Você vai adaptar para com o que era. Para ficar melhor, né? Não com o que estava. Você tá preocupado com o que estava. Não, com o que era, né? E aí depois você tem aqui, ó. And, e, what, o que will be. Ao pé da letra fica e o que será. And what will be. Will be é o futuro do verbo to be. É muito simples. Você pega o be, que já é o verbo to be, né? O próprio, e você coloca o will na frente. Então é muito simples entender que eu sou, I am. Eu era, I was. Eu serei, I will be. Eu quero saber aqui nos comentários se isso aqui que eu falei foi útil para você. Quero saber se você entendeu de fato o que é verbo to be. Gente, depois que você entende isso, tá? Os 3 tempos do verbo to be, essa tríade aqui, ó. Eu sou, eu estou. Eu era, eu estava. Eu serei ou eu estarei. I am, I was, I will be. Isso aqui é um exemplo de como que você pode fazer frases no presente, no passado e no futuro. Isso é muito simples, tá? Não é nada complexo. Talvez você pense assim que verbo to be é uma coisa... Depende do jeito que te apresentaram. Tudo dentro do inglês, tudo. Tá? Talvez você não acredite nisso que eu tô falando, mas tudo dentro do inglês é possível ser apresentado de modo simples. Talvez o trauma que você tem com o inglês até hoje é por conta disso. Você viu o inglês de um modo tão complexo na escola, no curso tradicional, lá com a apostila, com não sei o quê. E aí você tem essa trava de que você acha que tudo que vão te apresentar no inglês, você tem pavor da palavra gramática. Conheço gente que você fala o termo gramática, a pessoa foge de mim, porque ela tem uma experiência negativa com aquilo. Então eu quero falar para você, tudo é possível de simplificar, ok? Eu digo essa frase do mestre Uwe para você. Você está muito preocupado com o que era e com o que será. Então não se preocupe, ok? Tudo há um caminho mais fácil. Eu vou recapitular essa cena aqui, desde o início, para a gente entender plenamente tudo que estamos analisando. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Talvez eu devesse só desistir e voltar a fazer macarrão. Quit, don't quit. Desistir, não desistir. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. Noodles, don't noodles. Fazer macarrão,
não fazer macarrão. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned. Você está muito preocupado demais with what was, com o que era, and what will be, e com o que será. There's a saying. E aí ele diz essa frase aqui, preste muita atenção, porque agora vai envolver o termo haver no inglês. Quando ele fala aquele there's ali na frase, é uma abreviação de there is. Quem aí sabe o que significa isso? There is vem do termo haver. Quando você vê there is em uso, é simplesmente o termo a, com H, certo? Então, quando ele está dizendo ali there's a saying, ele está dizendo há um ditado, tem um ditado. Sabe quando você quer falar assim, tem um ditado que diz, é isso aí, there's a saying, tem um ditado, há um ditado. E aí ele cita uma das melhores frases do filme inteiro. Vamos lá. Yesterday is history. Yesterday is history. Ontem é história. Se você quiser, você pode adaptar essa frase para ontem foi história. Mas, entenda uma coisa, essa frase não está no passado. Olha, ó, verbo to be no presente, is. Por mais que esteja citando o termo yesterday, que significa ontem, né? Não. Is está no presente. Então, ontem é história. Yesterday is history. Repete comigo aí essa frase. Vamos lá, gente. Vamos praticar. You are too concerned with what was and what will be. Repete comigo aí. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. There is a saying. Esse there is, você pode juntar, do jeito que está escrito ali, falar there's. There's a saying. There's a saying. Levando em consideração que toda palavra que você vê que termina com ing, toda e qualquer palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Então, saying não é saying, não. Saying vai terminar no som do N. Então, there's a saying. Yesterday is. E aí, is, som do Z. Is history. History. Então, isso aqui não é story, tá? Só abrindo um parênteses aqui, ó. Há uma grande diferença entre esses dois termos, tá? O que você vê lá no seu Instagram, no WhatsApp, no Facebook é story. É a primeira palavra aqui embaixo, ó. Story. Qual que é a diferença entre story e history? A diferença é muito simples. Story se trata de uma história. É o primeiro termo aqui, ó. Story, o primeiro, tá? Ele se trata de uma história que não necessariamente seja um fato histórico, seja algo que de fato aconteceu. É por isso que o filme Toy Story, nós trabalhamos com essa primeira palavra, story, Toy Story. Então, o que você vê lá no Instagram, por exemplo, aquilo nem sempre é um fato, é um grande exemplo que a gente usa, né? Então, fábulas, contos de fada, você vai utilizar o termo story. Ficção, você vai usar o primeiro, story. Agora, quando se trata de fatos documentados, aí você tem o termo history, que é o termo que o mestre Hugo está utilizando nessa cena, né? Entenda que o termo history, ele significa história se referindo a tudo que aconteceu no passado, tá? Por exemplo, nós temos aquele canal que se chama History Channel, canal História, que fala sobre história, né? Enfim, aquilo que você vê no Instagram são stories. É o primeiro termo, tá? Eu já vi muita gente falando assim, vocês viram o que eu postei aqui no meu history? Não, story. O Instagram chama assim, tá? Não é eu que tô falando isso, não. É assim que eles chamam. Então, entenda a diferença entre story e history. Story, nem sempre é verdade, ficção, conto infantil, fábula. History
Fatos documentados. O melhor exemplo que você vai ter é Toy Story e History Channel. Já era. Quando o mestre Hugo diz aqui, yesterday is history. And what will be? There's a saying. Yesterday is history. Yesterday is history. Mais uma vez. Yesterday is history. Saying. Yesterday is history. And what will be? There's a saying. There's a saying. Yesterday is history. There's a saying. Yesterday is history. Repete comigo. There's a saying. There's a saying. Yesterday is history. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Preste atenção nessa frase, que profundo. Ele acabou de dizer que yesterday is history. Ontem é história. Agora olha só o que ele diz sobre o amanhã. Tomorrow. Tomorrow is a mystery. Por que eu falei que o termo is, do verbo to be, que talvez você pronunciou com som de S a vida inteira, tem som de Z, tá? Is. Tanto que na hora que ele fala is a mystery, que significa mistério, né? Ele tá dizendo na primeira linha, o amanhã é um mistério. Ponto final. Só que quando ele unifica is com a, o artigo a, que significa um ou uma, ok? Grava isso aí. A, esse termo aqui, ó, a, você não fala a mystery, não. Você vai pronunciar com um sonzinho do a mystery, a mystery. Tomorrow is a mystery. Tomorrow is a mystery. Olha aí o jeito que ele fala. Vamos voltar aqui alguns segundos. But today is history. Tomorrow is a mystery. Tomorrow is a mystery. Tomorrow is a mystery. O amanhã é um mistério. E aí ele diz o seguinte, ó. Preste atenção aqui, ó, antes dele falar. But today, mas hoje, você pode até adaptar para mas o hoje, porque a gente traduziu aqui em cima para mas o amanhã. Preste atenção aqui, ó. But termina com T. Today começa com T. Por conta disso, uma terminando com T e a outra começando com T, elas vão unificar. Na fala dele você vai perceber isso. Ele não fala but today. Não. Unifica. Nós sempre falamos isso aqui. Quando uma palavra termina com um som que é semelhante ou igual ao som inicial da palavra seguinte, o que você faz? Unifica. E aí você não vai ver ele falando but today. Não, ele fala but today. But today is a gift. But today is a gift. Preste atenção, porque aqui no final nós temos o termo gift, que significa presente. Você vai ver gift como presente ou como dom. Algo que você ganha, né? Today is a gift. Hoje é um presente. Today is a gift. Então anote aí, gift, presente, dom. Vamos então recapitular essas duas frases que nós vimos aqui agora. Yesterday is history. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. But today is a gift. That is why it is called the present. E aí ele diz essa frase final dessa cena, preste muita atenção. That is why. That is why. Você pode pronunciar de dois modos essa expressão, tá? Você pode falar that's why. É como eu diria, that's why. É mais fácil. Ou você pode falar that is why, de modo leve. Você percebeu o modo que ele tá falando essa frase? Gente, é quase sussurrando, é bem baixo mesmo, olha só. Gift. That is why it is called the present. Literalmente sussurrando. That is why it is called the present.
Quando ele fala that is why, lembrando então, that is why, você pode pronunciar dos dois jeitos. That is why ou that's why. Mas o que significa essa expressão? Essa expressão é aquela famosa expressão do português, é por isso. Sabe quando você quer explicar? Ah, é por isso que você é assim. É por isso que eu faço isso. É por isso que ele fez isso. That's why. É por isso. Anota aí essa expressão para você não esquecer. That's why. Ou that is why. Do jeito que ele pronunciou. Você pode adaptar para é por isso ou apenas por isso. Ok? Fica aí a opção. É por isso ou apenas por isso. Tanto faz. O que importa é a sua frase no final, depois que você adaptar, fazer sentido, né? E aí ele diz o seguinte, that is why, é por isso, it is called, preste atenção, porque a pronúncia disso aqui, eu vejo muita gente falando errado, às vezes, não é college, não. A pronúncia disso é called. It is called. Ele puxa um pouco ali do inglês, é um pouquinho americano isso, it is. Dentro do inglês americano tem muito isso, dentro da pronúncia do T. E aí você tem ali, it is, poderia ser it is called, poderia ser assim, um pouco mais ríspido. It is called, mas ele fala, that is why it is called. That is why it is called. It is called, para você entender, significa isso é chamado. Claro, você não traduz isso, é chamado, tá? Você pode adaptar apenas para é chamado. É por isso que é chamado. Ponto final. Depois você tem ali o termo no final que é the present. The present. Eu acho muito legal esse trocadilho. Por quê? Porque present significa presente. Significa presente, é um sinônimo do termo gift, que nós acabamos de ver aqui, né? Gift significa presente, dom. Só que present significa presente no sentido de tempo. Inclusive, quando você vai estudar a gramática, que tem lá simple present, present continuous, e o terror de todos, present perfect. Esse termo também se refere ao tempo presente, esse termo. Então, that is why it is called the present. É por isso que é chamado de presente. É interessante, né? Porque a gente acabou de traduzir aqui presente, agora presente de novo, só que é um presente agora com outro sentido. E é estranho, né? Porque no português você tem presente de dar para alguém, é o presente, um objeto que você dá para alguém, ou o presente de tempo. Dentro do inglês tem dois termos para isso, né? Tem o gift e tem o present. Enfim, vamos ver aqui, ó, esse jogo de frases, olha só. There's a saying. There is a saying. Tem um ditado. Yesterday is history. Yesterday is history. Ontem é história. Tomorrow is a mystery. Tomorrow is a mystery. Amanhã é um mistério. But today is a gift. Mas o hoje, but today is a gift. É um presente. Olha aí o termo gift. De presente, aquilo que você dá para alguém, né? Um presente. That is why it is called the present. That is why it is called the present. Só uma observação muito importante aqui, ó. Quando você fala called, você vai ter que juntar com the. Call the present. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? O que eu falei? Palavras que terminam com som de consoante e a próxima começa com um som igual ou semelhante, unifica. Aqui é o caso também. Eu falei que called é o jeito que você pronuncia sozinho essa palavra. Só que tem the. Então fica called the present. É só ver o jeito que ele fala, gente. Olha só. Gift. That is why it is called the present. E é isso aí, people! Agora nós vamos recapitular aqui brevemente, tá? E aí vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Let's go! Maybe I should just quit and go back to making noodles. Talvez eu deveria só desistir e voltar a fazer macarrão.
quit, don't quit. Desistir, não desistir. Noodles, don't noodles. Macarrão, não macarrão. You are too concerned with what was and what will be. Você tá preocupado demais com o que era e com o que será. There's a saying. Tem um ditado. Yesterday is history. Ontem é história. Tomorrow is a mystery. O amanhã é um mistério. But today is a gift. Mas o hoje é um presente. Eu gosto muito da tradução que eles fazem desse termo, gift, na versão em português do filme. Eu acabei de me lembrar aqui que eles traduzem esse termo para dádiva. Ele fala, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que é chamado de presente. Eles deram uma diferenciada, né? Para não ficar presente, né? Enfim, uma opção de adaptação, tá? That is why it is called the present. É por isso que é chamado de presente. E é isso aí, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desta análise detalhada, frase por frase, palavra por palavra. Agora nós vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você prestasse atenção e notasse se agora tá mais clara a compreensão, agora que você estudou tradução, modo associativo e pronúncia. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. E é isso aí, meus amigos. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, dizendo o que você achou desta aula, dessa análise. E olha, eu tenho um recado aqui muito importante para você. Olha só, preste muita atenção, não sai daí. E atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together.